Olá, bem-vindos à nossa primeira aula de física. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história da física, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês um texto também, tá? Depois vocês coloquem aí no caderno de vocês, tá bom? Mas eu vou estar aqui explicando, né, um pouquinho sobre a história da física, tá? Como ela surgiu, onde ela surgiu, o que é física, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, enviem as perguntas de vocês lá pro grupo de WhatsApp ou pode ser no privado também, não tem problema, tá bom? Bom, para a gente começar a estudar física, primeiro a gente precisa saber o que é física. Física, ela é uma ciência que ela basicamente ela faz o quê? Estuda os fenômenos da natureza. Tudo aquilo que tem na natureza, tudo aquilo que envolve a natureza, a física se interessa, tá? E ela é responsável por estudar, formular e todos esses conceitos e em muitos casos, provar, tá? Sempre que possível, provar. Como é que é feita essa prova? Normalmente em linguagem matemática, tá certo? Então, por isso que a gente tem muitas fórmulas em física. Porque para provar um conceito, utilizou-se algum cálculo, tá? A física, ela é uma ciência exata, mas ela se baseia em experimentação e depois de muita repetição dessa experimentação, ela tira uma conclusão e aí sim, essa conclusão é um conceito e sempre que possível é um conceito provado matematicamente, tá certo? Então, basicamente, ela se preocupa em estudar os fenômenos da natureza. Em alguns momentos, a física se confunde, ele conversa, não se confunde, mas conversa com outras áreas, principalmente com química, mas a alma gêmea da física é a matemática. Então, existem muitos cálculos, e esses cálculos existem para quê? Para eu conseguir provar um conceito e, a partir desse conceito, eu posso utilizar esses cálculos, essa linguagem matemática, essas fórmulas, para conseguir respostas para perguntas ou problemas que eu tenha que resolver em determinadas situações, certo? Quando é que surge essa física? Ela surge nos primórdios, né? E a física, ela, como eu falei para vocês, ela tem uma parte experimental e a parte teórica. A parte experimental é aquela em que eu vou estar sempre experimentando, para poder provar, para poder comprovar ou não uma ideia. E depois de toda essa experimentação, de vários anos de pesquisa, experimentação, anotação, comparação, vem a física teórica, né? É o resultado dos experimentos que alguém faz, que eu consigo formular a teoria, formular os conceitos, tá certo? Então, a ciência em si, ela só existe por quê? Porque existe muito estudo e experimentação. Depois desses experimentos, vem a formulação de conceitos já definidos e bem claros, tá certo? Então, como eu falei para vocês, a física ela vem lá desde os primórdios, né? Porque o homem, o ser humano, ele é movido à curiosidade. Nós sempre queremos saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, se vai acontecer, se pode acontecer. E essas perguntas, essa curiosidade, esses questionamentos é que levaram ao desenvolvimento das ciências, né? E a física não foge disso. Só que esse termo física, ele é relativamente novo, tem pouco tempo. Não se existia a divisão de ciências na antiguidade. Então,
sempre que você vê falando de estudos lá da antiguidade, lá, né, antes de Cristo, você vai ter um filósofo que falou sobre determinado assunto. Por quê? Porque a física estava dentro da filosofia. Então, lá na antiguidade existiam os filósofos naturais. Esses filósofos, eles não apenas pensavam o ser, mas estudavam os fenômenos também, tá? Os fenômenos naturais. Por isso, muitos estudos de física da antiguidade são por, muitos não, todos, né? São feitos por filósofos. Não existia essa divisão de áreas, divisão de ciência, certo? Então, o que acontece? Essa curiosidade de entender de onde surgimos, onde a gente está, por que é assim, acabou instigando a pesquisa, né, ou o pensar. Como na antiguidade era tudo muito primitivo, então o que acontece? Nós temos estudos que hoje a gente sabe que não é bem assim, mas que foram importantíssimos, porque foram base para pesquisas que hoje a gente consegue comprovar. Então, lá na Grécia Antiga, nós temos os atomistas gregos, principalmente Leucipo e Demócrito. Leucipo era de Mileto e Demócrito, que era discípulo dele, era aluno, né, era de Abdera. Eles estudam o universo, e aí eles dizem o seguinte: o universo é composto por uma partícula muito pequena, bem pequenininha, que a gente não consegue nem enxergar, e pelo vácuo. E essa partícula eles deram o nome de átomo, por isso atomistas, tá? Então, só que eles não tinham ideia de como era a estrutura desse átomo. Eles sabiam que eram partículas muito pequenas e o vácuo, tá? E eram assim, né? O universo ele é formado para esses atomistas, ele é formado por átomos e vácuo que se conversam, né? Que se convergem, tá? Aí um pouco mais à frente, a gente já tem a física aristotélica, que estudado já essa questão de átomos, né? Aristóteles, que dá nome a essa corrente, né? A esse período, ele se preocupa em estudar muito a questão do movimento e a queda dos corpos. E ele foi um cara assim, que deu uma contribuição enorme, apesar da teoria dele cair por terra, mas prevaleceu durante séculos, né? Começa antes de Cristo e vai lá até a Idade Média, que é a questão do geocentrismo. Para Aristóteles, a Terra é o centro do universo e todos os outros astros e planetas estão girando em torno da Terra. E o interessante é que esse movimento é circular. Por quê? Porque na antiguidade a ideia de perfeição era o círculo, o círculo, né? Porque o círculo não tem aresta nenhuma, ele é perfeito. A sua esfera, né, é perfeita. Então, Aristóteles e os filósofos da época têm o círculo como o símbolo da perfeição. Então, a Terra ocupa o centro desse círculo e os outros planetas, inclusive o Sol, ficam girando em torno da Terra. É o chamado geocentrismo. E essa teoria, ela prevalece até ali a Idade Média, e ela ganha muita força depois de Cristo, onde surge ali o cristianismo, e principalmente a Igreja Católica, né, que toma força, né, que acaba tendo uma atuação muito forte no mundo, e ela acaba então tomando esse conceito para si, dizendo: olha, nós somos criaturas feitas por Deus.
somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos as pessoas, né, o ser mais importante que existe. Não tem nada mais importante do que a gente, a não ser Deus. Então, se nós somos as criaturas feitas por Deus e a mais importante, isso quer dizer que a Terra é o lugar mais importante, porque é a nossa casa. Então, sim, a gente ocupa o centro do universo. Então, isso fomenta e dá força para o geocentrismo. Mas aí, lá na Idade Média, antes mesmo da Idade Média, antes de Copérnico, existem estudiosos, né, que já começam a duvidar, falam assim, não, não é bem assim. Mas é Copérnico que, na Idade Média, diz o seguinte, olha, essa teoria é muito bonita, mas não é bem assim não. A Terra não é o centro do universo. A Terra gira em torno do Sol. É o Sol que está ocupando o centro do universo. E aí a gente começa também a ter uma noção de que não é movimento circular, né? Bom, Nicolau Copérnico, tem um problema seríssimo quando ele começa a divulgar essas ideias, porque a igreja está ali num momento de inquisição, leva Copérnico para a Inquisição, né, e diz para ele, olha, ou você renega tudo isso que você diz, continua comprovando aí de que a Terra é o centro do universo, ou você vai para a fogueira. Então, Copérnico, para não morrer, ele nega tudo isso, pega prisão perpétua, né, ele fica recluso à casa dele, não pode sair, ele continua os estudos, mas ele tinha um discípulo, Johannes Kepler, que dá continuidade ao seu estudo. Então, ele pega e diz, olha, além da Terra não ser o centro do universo, o movimento não é circular. O movimento que a Terra e os outros planetas fazem é em volta do Sol e não é circular, é uma elipse. E o Sol não fica no centro, ele fica no centro de um dos focos. Então é uma revolução muito grande, né? E hoje a gente sabe que eles estavam certos. E a Terra é redonda, tá, pessoal? Então, isso já ali na Idade Média. E um pouco mais adiante, ali, em 1600 e alguma coisa, surge um outro físico muito importante, que tem muita contribuição para a ciência, para a física, que é Isaac Newton. A base da física clássica é sobre os estudos de Isaac Newton. E ele é um cara assim muito interessante porque ele não estuda somente uma área, mas ele estuda várias áreas e sempre produzindo material sobre esses assuntos. Então ele estuda movimentos, onde ele vai criar as leis de Newton, as 3 leis que a gente vai estudar esse ano. Ele estuda a gravitação universal, nessa questão dos corpos celestes, essa questão do universo, como é que isso funciona. E ele estuda também questões relacionadas à luz, né? Então ele dá uma contribuição muito grande para a óptica. Hoje nós sabemos que muita coisa que Newton estudou e afirmou, conceituou, não é bem assim, né? Mas os estudos deles foram muito importantes, foram essenciais para que a gente pudesse ter um desenvolvimento científico e tecnológico que a gente tem hoje, tá certo? Principalmente ali voltado à gravitação universal. Bom, e aí, lá no final do século XIX, 1800 e pouco, já começam os estudos mais aprofundados em relação ao átomo. E aí, a gente tem 2 cientistas aqui, claro que são vários outros, mas se destacaram mais, que é o Max Planck e o Niels Bohr. Eles foram muito importantes em relação à física moderna, porque Max Planck ele conceitua a nova teoria sobre átomo e Niels Bohr ele consegue descobrir a estrutura atômica, a estrutura do átomo, né? E ele consegue fazer esse modelo quântico, né? E aí a gente começa a perceber que o átomo, ele não é uma partícula, ele é formado por outras partículas, né? Menores ainda.
E a gente descobre os prótons, elétrons e nêutrons, tá? E aí a gente vai descobrindo os quarks, enfim, vários outros elementos ali cada vez menores, né? Mas a contribuição desses dois, ela é enorme, porque a partir daí a gente tem a física moderna e a gente consegue ter um salto assim impressionante. A prova disso é que já no século XX, bem no início do século XX, surge um outro cara muito estudioso também, que ele revoluciona a física. Albert Einstein, ele começa a estudar essa questão de tempo e espaço e ele fala o seguinte, lá em 1905 ele diz, olha, a ideia que Newton falou de tempo, espaço, de gravidade, não é bem assim não. O tempo e o espaço eles não são absolutos. Quanto mais veloz um objeto estiver, mais lentamente o tempo passa. Então, essa relação tempo-espaço, ela é relativa. E aí começou -se a sonhar com a questão de viagem no tempo, né? E foi realmente uma revolução. Então, a gente tem ali, no início do século XIX, a teoria da relatividade, onde vamos dizer, um marco, lógico que começa antes, tá? Mas é um marco para a física moderna. E a partir daí, a gente tem cada vez mais estudos e áreas da física, né? Elas têm crescido, algumas áreas dentro da física para estudar determinados fenômenos, tá? E hoje a gente tem uma dedicação muito grande em estudo de partículas subatômicas, né? Porque a gente percebe que o poder que você tem em um átomo, né? Haja vista no meados ali, né, do século passado, do século XX, antes, na primeira metade do século, você tem a criação da bomba atômica, a partir de estudos de Newton, né, de conceitos dele. Não só dele, né, mas a gente fala mais de Newton, porque a partir da teoria dele, dessa teoria da relatividade, da teoria geral da relatividade, é que você tem um olhar mais voltado para a questão atômica, tá? A gente tem hoje também um estudo muito grande da fusão nuclear controlada e o combustível nuclear, tá? São estudos, a gente já tem muita coisa desenvolvida, a prova disso é que a gente tem algumas usinas nucleares, né? A gente tem uma corrida aí, uma briga, né, meio parecida ali com a Guerra Fria do século XX, em relação a armas nucleares, né, que o mundo está sempre com medo de olho, mas sempre a partir de estudos a partir do átomo, tá certo? Bom, então a gente falou um pouquinho sobre a evolução da física, né? Na próxima aula a gente vai dar continuidade falando aí um pouquinho sobre as divisões da física, tá bom? O que é a física, quais são os ramos da física, o que a física se dedica a estudar e depois a gente vai falar sobre elementos que são necessários para se estudar física. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, não deixem de enviar a sua pergunta, eu estarei respondendo todo mundo, tá bom? Eu vou passar para vocês também um resuminho desse assunto, um texto, tá? Que vocês deverão transcrever para o caderno de vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula, ok?